Olá, my loves! Olá, minhas divindades, my lady, né? Bom, gente, meu nome é Isali. Eu vim aqui me apresentar de uma forma bem simples, porque eu sou uma pessoa simples. Eu estou começando aqui com você hoje esse espaço que eu desejei muito, porque eu tive um processo grande e de muitos anos para a minha cura interior, para o meu autoconhecimento, expansão da minha consciência, e eu continuo nessa lida, eu continuo nesta caminhada, não vou dizer lida porque não é uma guerra, é realmente encontrar um caminho de uma forma que muitas das vezes a gente tem sim alguns percalços no caminho, temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, temos que enfrentar as nossas sombras, temos que enfrentar os nossos bloqueios e muitas outras coisas, não é mesmo? Então, e é sobre isso que eu quero aqui fazer com vocês, trazer, falar com vocês sobre isso, sobre o processo de autoconhecimento, de cura, de desbloqueios e de encontrar, de fato, a sua motivação para caminhar. E não só isso, muito mais do que isso, para quem quer ir muito mais além, como eu falei sobre a expansão da consciência, é lógico que a gente vai falar aqui também sobre qual é o nosso propósito de vida. Gente, aqui eu não vou trazer para vocês somente um tipo de conteúdo. Ele inicialmente vai ser um pouco mais geral, mas todas as semanas terão conteúdos de oráculos e tarô, principalmente de tarô, mas e os oráculos juntos, tá? As agendas eu vou passar para vocês e todas as vezes que tiver alguma alteração por algum motivo, eu vou sempre estar deixando ali em algum post, falando nos vídeos, nos finais ou inícios dos vídeos de leituras, tá bem? Vocês nunca estarão desinformados a respeito disso, mas eu vou buscar uma cronologia. Enfim, quais os tipos de conteúdos você vai ter aqui então, Isa? O que você vai trazer para a gente? Bom, eu, juntamente com os meus mentores e com a espiritualidade, traremos aquilo que eles forem direcionando com o tempo, mas a ideia inicial, então, é tarô, oráculo, indicações de livros ou até releituras, né, análises de alguns livros que pode te ajudar no seu processo, tá? Pode te ajudar no seu caminhar. Além disso, ainda temos outras ferramentas, outras coisas que eu vou trazer, outras playlists que eu vou trazer. Playlist de meditação, de orações e uma playlist onde eu vou falar sobre coisas minhas do dia a dia, quais foram os meus desafios durante muitos anos. Bom, e é nessa playlist onde eu vou falar justamente, vocês vão conhecer um pouquinho mais da Isa. Esse vai ser um pouquinho mais pessoal, para depois talvez fazer um outro canal onde eu vou falar com vocês somente das minhas coisas pessoais. Bom, agora deixa eu me apresentar um pouquinho mais em detalhes, tá bom? Eu prometo que esse vídeo não vai ficar muito longo, até porque é um vídeo de apresentação e vocês vão me conhecer com o tempo. Eu sei que a gente vai ser grandes companhias, então, tempo a gente vai ter, né? Então, eu não quero parecer forçada, nem nada disso, mas eu, claro, como é um processo de início, a gente fica nervoso, nervosa, né? Bom, vamos lá, vou me apresentar com um pouquinho mais de detalhes, não que seja tão necessário, mas eu, Isali, eu sou uma pessoa transgênero, tá? Não precisaria falar sobre isso, mas vocês vão ouvir falar sobre isso, e então vocês fiquem ligados, ligadas. Se você quiser compartilhar o meu perfil com outra pessoa transgênero também, que passa por processos de muito desafio social, espiritual e afins, compartilha o meu perfil com ela, que pode ser que também eu traga aqui alguma ajuda para essa pessoa, algum auxílio em orientações e afins, tá?
Bom, sou uma pessoa transgênero, nasci no gênero masculino, né? Hoje estou já em transição ao gênero feminino. O meu nome é Isali Rita, tá? Pode me chamar de Rita, pode me chamar de Isa ou de Li, enfim, do jeito que você preferir, tá? Mas eu sempre vou me apresentar como Isali. A minha formação profissional, eu sou técnica em farmácia, eu sou personal trainer, eu faço treinos online e consultorias online, e da parte espiritual, além de trabalhar na área da saúde, que me ajuda muito essa parte, né? A gente tem uma formação não muito específica, mas de muitos anos de caminhada. Por isso, eu me considero uma espiritualista universalista, porque desde novinha eu fui criada na igreja evangélica, eu estudei teologia, estudei cursos para dar aula para criança, adolescente e era adolescente, né, pré-adolescente na época, dei aulas, enfim, depois fiz teologia em 2 denominações protestantes, hoje terminando já a minha teologia em Umbanda, a teologia da Umbanda. Início de ano começo as ciências da religião, tá? E agora, esse semestre ainda, estou iniciando a cosmologia e teologia de religiões afros, tá? Então, bem específica, uma pós. Desde quando eu estudava ali teologia, tudo mais, teve uma situação na minha vida ali onde que eu saí de casa com média de 15, 16, depois retornei e voltei. E tudo porque a minha família não me aceitava. Certa vez, não gostaria, né, de expor tanto, mas não vai ter como, eu vou ter que falar sobre esse processo. Certa vez, a minha avó, que me criou, bateu no meu rosto quando eu falei para ela que eu não gostava de menino, gostava de menina, enfim, que eu iria me vestir e estar do jeito que eu me sentia bem. Ela bateu no meu rosto e falou: olha, ou você vira homem e se converte, ou você não pode ficar aqui, porque você sabe como funciona. A partir daí, então, começamos, eu digo, a pessoa que eu era e a minha avó, alguns atritos, onde ficou insustentável, e em pouco tempo, em no máximo 2 semanas, eu saí de casa, fui moradora de rua, ou seja, estive em condições de rua, tá? Desculpa algum termo, talvez, que eu use incorreto, é normal, a gente tá aprendendo, né? Nós sempre estamos aprendendo, e também as nomenclaturas vão mudando, então fica difícil de acompanhar o processo, né? Afinal, eu já sou uma tia. Eu já tô com 35 anos, gente. Vou fazer 35 anos em agosto, tá? Sou leonina, 15 de agosto. Pode marcar a data aí, eu sou leonina. E como eu passei esse processo lá da pré-adolescência, adolescência, né, antes da fase adulta, e ainda no começo da fase adulta é que eu, de fato, fui me posicionar de algumas maneiras, porque eu, nesse meio tempo, eu tentei a minha cura, tá? Eu tentei ser o que eu não era, e só me flagelava, e só me machucava muito, muito mesmo. É muito difícil você tentar ser o que você não é, estar preso em uma religião que não te contempla como igual, numa religião onde você, por causa de ser como é julgado como várias coisas, né? Inclusive, encaram como possessão, encaram como pecado ao qual você não vai ter salvação de jeito nenhum, e coisas do tipo. Gente, eu não estou falando sobre uma religião específica, eu estou falando sobre o que eu passei em algumas delas. E eu preciso falar isso nesse vídeo de apresentação, porque é justamente para você saber quem que é a Isali, da onde que eu vim. Bom, passando por isso, é claro, não foi nada fácil, né? Iniciei minha transição, aí eu parei minha transição por causa de alguns relacionamentos e por causa do mercado de trabalho. Neste ponto,
neste ponto, até este ponto, eu já havia conhecido o espiritismo, a umbanda, um pouco do candomblé, pois o pessoal espírita, ou seja, a comunidade espírita é quem me tirou da rua, quem me ajudou de fato, em última instância. Teve gente dentro da igreja protestante que me ajudou, sim, são coisas, histórias que eu vou contar, porque são pessoas maravilhosas, inclusive a avó Lucídia, que eu chamo ela assim, avó do meu ex, a irmã Zélia, a irmã Cidinha, minha grande conselheira, e também outras, né, tem mais duas, que eu gostaria de contar para vocês, pessoas que foram verdadeiras anjas, mães para mim, que a espiritualidade me trouxe, entende? Em alguns momentos, claro, estas queriam que eu trilhasse um caminho da salvação, isso quer dizer, me abdicar do que eu era, então isso também me feriu. Em alguns outros momentos, longe delas, eu tentei outros tipos de libertações e tudo mais, mas não era o que era para mim. Entende? Eu estava deixando de ser eu mesma, eu não estava trilhando o meu próprio caminho e tudo era amarrado. Tudo, tudo, tudo. Gente, por mais que eu trabalhava, não fazia nada. Então, só depois de conhecer exatamente a Umbanda, um pouco do Candomblé ao Espiritismo, eu andei um pouco para frente. E dali, um tempo, eu tive mais um relacionamento de 11 anos, e ali eu já tinha desistido da minha transição de gênero por causa do mercado de trabalho e outras coisas. E também nesta relação, infelizmente, por alguns motivos, as quais eu vou falar mais adiante, muito bem, tranquilamente, até porque o meu ex é meu amigo e ele entende de eu falar sobre isso, né? Em algum momento ele não entendia o que era, né, magia, o que era umbanda, o que era quimbanda, o que era candomblé, o que era espiritismo. Ele não sabia o que eram essas coisas, né? Desta forma, foi bem difícil no início. Por quê? Porque eu já sentia um chamado, por exemplo, da bruxaria. Por quê? A minha mentora, Rosa Caveira, que outro dia eu vou falar dela também, gente, não se espanta por causa do nome. O nome Rosa Caveira faz uma referência, é um arquétipo, é uma referência, tá? Uma simbologia justamente para a gente entender, né, que todos viemos e iremos para o mesmo lugar, e que a verdade em nós é o que subsiste para sempre, porque, por exemplo, você pode tentar cremar um osso, mas ele vira pó, ele vira o pó, porém, ainda você vê os resquícios bem nítidos dele, ele não se consome totalmente. Um osso, se você deixar enterrado ali o corpo, né, o osso ele não se degrada. Enfim, isso não tenham preconceitos, quando eu for trazendo as coisas para vocês, vai digerindo aos poucos, que isso vai ser muito bom. Então, a minha mentora Rosa Caveira, ela é uma mulher que se apresenta como metade, uma mulher muito bonita, e a outra parte dela é Rosa Caveira. Depois eu vou mostrar ela aqui na minha mesa, já já. Em os 3 últimos minutinhos aí, acho que vai ser isso, tá? Eu vou apresentar ela para vocês. Aqui o meu altar e os mentores que hoje falarão com vocês também. Bom, desta forma, essa mentora minha, lá desde novinha, ela se apareceu para mim em sonhos, visões e falas, desde os 9 anos. Por algum motivo foi nessa idade, eu ainda não entendo muito sobre o porquê, mas ela se aparecia para mim. Depois que eu tentei mudar o que eu era, ela sumiu e foi aparecer agora, poucos anos atrás. Porém, ela já dizia que eu sim era destinada à bruxaria. Então, quando eu estava no início desse relacionamento, a bruxaria ela se apresentou muito para mim, bruxaria natural, aonde eu apresentei em partes e muito pouco e aos poucos para o meu ex. Não podia praticar nada que tinha a ver com religião africana dentro de casa, pois morava eu, ele e a minha ex-sogra, que também foi minha mãe maravilhosa, que um dia eu vou contar a história, que eu acredito que pode ser uma das minhas mentoras, né? Enfim, isso é um assunto para outro vídeo.
Só que eles não entendiam esse processo e nem era interessante por causa da formação e também dos bloqueios deles, das crenças limitantes deles, e não só deles, minhas, porque eu não tinha coragem de bater de frente, porque eu ainda não tinha segurança. Da bruxaria, eu já tive mais segurança e fui indo. Quando eu aprendi muito, em 9, 10 anos, aí a gente já estava quase no processo de separação, inclusive um dos motivos foi a minha transição de gênero, e a gente rompeu. E quando a gente rompeu, imagina, 11 anos, exatamente, 11 anos de convívio, de um relacionamento muito bom, em alguns momentos que trouxeram bastante traumas, ensinamentos maravilhosos para a gente. Neste momento acabou, e quando esse relacionamento de 11 anos acabou, inclusive por transição de gênero e algumas incompatibilidades, eu me vi sem chão. Até porque, é outra história, eu saí lá do interior de Campinas para vir estudar em São Paulo. E aqui eu estava sozinha e ele morando para lá e eu aqui. A gente se via poucas vezes no mês. Eu já me encontrava muito sozinha e já estava num processo de autoconhecimento, já estava estudando terapia holística já há anos, a bruxaria há mais anos ainda, né, mais de uma década. E foi quando os mentores da Umbanda me chamou de novo, foi bem quando a gente rompeu, porque nesse processo eles já estavam me acalentando, me mostrando caminhos, e o tarô se tornou muito forte nos últimos 4 anos da minha vida. Então, quando veio o rompimento, o tarô terapêutico, ele me salvou, e os mentores que trabalham na Umbanda, e toda a espiritualidade, Arcanjo Miguel, uma grande egrégora, que são meus mentores e que você também tem na sua vida, me ajudaram muito. E nisso veio todo o processo. Então, esse processo, o final, na verdade, do processo para eu entender que existia um propósito maior, existia um propósito de vida ao qual eu tinha que seguir, né? Esse processo se iniciou aí, quando eu olhei para dentro de mim mesma, quando eu me vi sozinha, sem ninguém, né, para me amparar, eu digo sozinha, sem família, sem um esposo, sem ninguém de fato. E novamente, né, porque quando eu morei na rua eu me vi assim, mas foi em outras situações, e agora eu já tinha muito conhecimento sobre várias coisas espirituais, muitas coisas, e eu estava negando, fugindo do desenvolvimento de médio de incorporação, de outros dons espirituais, por mais que eu estava estudando já há muito tempo as terapias para o meu autoconhecimento, inclusive eu decidi começar minha transição porque eu já estava nessas terapias, enquanto eu morava sozinha aqui, o meu esposo lá em outra cidade. Isso me deu muito tempo além do tempo que eu me dedicava ao trabalho, à faculdade, eu me dedicava pelo menos alguns minutos por dia ou algumas horas por semana ao autoconhecimento. E ali veio muitos livros e referências e mestres, enfim. E é isso que eu quero trazer para você, né? É claro que nem tudo será para todos. Leituras não batem com todo mundo, principalmente que são gerais. Conteúdos que eu trouxer aqui sobre livros e tudo mais não serão para todos, mas vai ser direcionado para aquele que precisa naquele momento, que foi o que aconteceu na minha vida. E tem outras situações ainda muito interessantes, que às vezes eu vou trazer coisas que você no momento vai ler, vai escutar, né, vai assistir e não vai fazer muito sentido para você naquele momento, mas em algum outro tempo, dali a alguns dias, dali a alguns minutos, dali a algumas horas, talvez faça, entende? Daqui a alguns meses, até anos. Teve livro que eu li que para mim não fazia sentido nenhum, eu não queria ler, não tinha nem paciência. E hoje são livros que me transformaram depois de uma segunda, terceira leitura. Então, tudo no momento certo, na consciência certa, tá? Do momento. Eu desejo a você, primeiro, né, como eu já desejei
antes, que seja muito, muito, muito bem-vindo. Me ajuda nesse processo da gente crescer esse canal para levar essas mensagens, esse autoconhecimento, essa expansão de consciência, essa orientação através do tarô, dos oráculos, um direcionamento para muitas outras pessoas. E não só isso, que você possa sempre voltar aqui e ser, de fato, edificado, edificada pelo que você encontrar aqui. Não por mim mesma, não pela Isa, mas justamente pela espiritualidade. Antes de finalizar, que serão aí mais 3, 4 minutinhos no máximo, gente, eu vou aqui mostrar para vocês um pouquinho do meu altar, tá bom? Mas assim, do jeito que ele está hoje, até inclusive para as leituras que eu estou gravando hoje, que são exatamente dos mentores, olha, já para marcar quando foi esse vídeo, primeiro, dos mentores, aconselhamento dos mentores seus para o mês de maio de 2024. Marco inicial. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? E isso eu vou mostrar, para te incitar a uma coisa, a buscar os seus mentores, a buscar aqueles que podem te ajudar de verdade, seus ancestrais, sabe? Você tem muita gente com você e você é muito forte, acredite. E aqui vou iniciar, né? A principal desse altar daqui, que é o meu altar, é a Isis. Eu tenho um oráculo da Isis que eu vou trabalhar com vocês mais tarde. Ele é bem complexo, tá? Então aqui tá minha deusa Isis. Eu estou trabalhando na força de Pai Xangô nessas semanas, agora, no próximo mês, então ele tá aqui já. Mas a Isis, ela é a grande matriarca minha, tá? E a energia feminina principal que me rege, representando o sagrado feminino, tudo mais, gente. Mas, como uma que mudou a minha vida depois de alguns encontros que eu tive com ela, assim como a minha dona Rosa Caveira, como eu falei, não tem nada de macabro, tá? Ela só mostra realmente a verdade da vida pra gente, como a gente é, e nos faz encontrar com o verdadeiro eu, tá? Que é a verdade que nunca vai se desfazer, e nos mostra, então, pela Rosa, os segredos da vida, tá bom? Aqui, o povo baiano, que vai falar com o pessoal, a minha baiana, representando o povo baiano, os nossos queridos ancestrais, nossos anciões, a nossa sabedoria ancestral, né, representado aqui, né, esse arquétipo representado pelos nossos pretos velhos da Umbanda Sagrada. E aqui a minha ciganinha Isis, que uma aluna fez para mim, e também a cigana, que vai trazer uma mensagem poderosa aí das cartas, né, para vocês. Aqui temos outros oráculos, nosso sininho, enfim. Aqui é um pouquinho do cantinho que você vai sempre encontrar aqui nas cartas, tá bom? Quando eu for fazer tarô, oráculo, é mais ou menos assim que você vai encontrar à disposição. Às vezes nem é tudo isso que vai estar aqui, tá? Depende tudo do tipo de leitura que é. Que hoje vai ser os mentores, né? Então você vai fazer a sua escolha e vai ser abençoado e contemplado por uma mensagem específica para você naquela parte que toca a sua particularidade. Lembrando que sempre que tiver as mensagens, ela é geral, então nem tudo vai bater com você e nem com todos vai bater, tá bom? Mas agora eu vou virar a câmera para, de fato, agora falar assim, olha, vamos começar os trabalhos. Como eu estava dizendo, vamos começar os trabalhos. Estejam aqui sempre comigo, e quando estiverem, sejam totalmente presentes para serem impactadas com tudo que a espiritualidade quer trazer para você, o que o universo quer trazer para você, o que a sincronicidade quer trazer para você, ou seja, como você denomina essa força que nos criou e que nos rege e que nos dá um propósito de vida. Eu agradeço a sua presença, agradeço por você escutar o vídeo até este momento, e isso demonstra um grande respeito por aquilo que você
pelas pessoas às quais você acessa os conteúdos, o respeito que eu tenho também, e principalmente quando é pra gente, é claro, né, não vamos forçar assim. Mais uma vez, agradeço, te desejo toda a paz, todas as bênçãos, de toda a espiritualidade amiga, te desejo que você seja guiado e guiada pelos seus mentores a encontrar o seu verdadeiro propósito de vida, e para que quando você encontre, você não desista. Não é fácil, gente, eu passo ainda por muitos momentos muito complicados, difíceis, aliás, não gosto de usar essa palavra, gente, anula, tá cancelado, né? Não existe complicado, mas existe os desafios, então eu passo por momentos ainda muito desafiadores na minha vida. No entanto, eu não cedo, e eu peço a você, não ceda, eu tô aqui e dou a minha mão para você. A paz, gratidão, axé, namastê.